Então, no problema 34, temos a função f de x dada por secante vezes tangente no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Esse é o nosso domínio. Então, vamos derivar a função pela regra do produto. Então, temos secante vezes a derivada da segunda função, a derivada da tangente é secante ao quadrado, mais a segunda função, que é a tangente, vezes a derivada da secante, que é a própria secante, vezes a tangente. Então, temos a primeira derivada, então, é secante de x vezes que multiplica secante ao quadrado mais tangente ao quadrado. Aqui vai ficar mais fácil para calcular a segunda derivada se eu escrever então essa secante ao quadrado como sendo 1 mais tangente quadrado de x. Então, isso fica com 1 mais 2 vezes a tangente ao quadrado de x. Agora observo que essa expressão é uma constante positiva 1 mais uma constante positiva 2 vezes 1 quadrado. Então esse termo é sempre positivo, não vai afetar o sinal da derivada. E no nosso domínio, o sinal depende apenas da secante, mas a secante de x é 1 sobre o cosseno de x. E o cosseno de x, no intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, nesse intervalo aqui, no ciclo trigonométrico básico, o cosseno, que é a coordenada x do ponto, ela é sempre positiva. Então, o cosseno de x é positivo, consequentemente a secante de x é positiva, consequentemente a derivada da nossa função é positiva no nosso domínio. Então, já respondendo a primeira, o item A, onde a função é crescente, onde a derivada é positiva, então em todo o intervalo, então de menos π sobre 2 a π sobre 2. Onde a derivada é negativa, em nenhum lugar, né? Um conjunto vazio aí, pontos. Agora vamos ao cálculo então da segunda derivada. Então a primeira derivada está aqui, né? Está aqui a expressão que vai ser que eu vou usar para calcular a segunda derivada. Então eu tenho que calcular a derivada desse produto secante vezes 1 mais 2 tangente ao quadrado. Então a segunda derivada da nossa função é a derivada da secante vezes 1 mais 2 tangente ao quadrado. Então vamos usar aqui a regra do produto. Então temos a primeira função, que é a secante, vezes a derivada da segunda função, que é 2 vezes 2, que é 4, tangente de x, vezes a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado, mais 1 mais 2 tangente ao quadrado, vezes a derivada da secante, que é a própria secante, vezes a tangente. Então eu posso colocar em evidência aqui a secante de x vezes a tangente de x. Dentro do parênteses vamos ficar com o termo 4 secante ao quadrado de x mais 1 mais 2 tangente ao quadrado de x. Então agora eu observo que o termo dentro do parênteses, eu tenho aqui, todos os termos são positivos, né? Uma soma aqui quadrados multiplicados por constantes positivas, então tudo positivo. A secante, nós já vimos que ela é sempre positiva no nosso domínio, que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, então o sinal da segunda derivada é basicamente o sinal da tangente. Esse é o sinal tangente de x. Agora, tangente, lembrando do ciclo trigonométrico, a tangente entre menos π sobre 2 e π sobre 2, né, que é o intervalo que temos como domínio, a tangente é o seno sobre o cosseno é sempre positivo, e o seno é positivo no intervalo que vai de 0 a π sobre 2 e negativo aqui nesse intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então nós temos aqui
a concavidade, no item C, concavidade positiva, concavidade para cima no intervalo que vai de 0 a π sobre 2, concavidade para baixo no intervalo que vai de menos π sobre 2 a 0. Pontos de inflexão acontecem quando há troca de concavidade, isso vai ocorrer no ponto x igual a 0. Então, no exercício 36, temos nossa função 2x mais cotangente de x no domínio de 0 a π. Vamos calcular aí a derivada. 2x, derivada de 2x é 2, a derivada de cotangente é menos a cossecante ao quadrado de x, então é 2 menos a cossecante ao quadrado de x. A cossecante é 1 sobre o seno, então nossa função, nossa derivada é 2 menos 1 sobre seno ao quadrado, que eu escrevo como denominador comum seno ao quadrado, somando as frações, então fica 2 seno ao quadrado menos 1, como seno, o denominador ali é sempre positivo, né? É um quadrado do seno, então o sinal da derivada é a mesma coisa que o sinal da expressão 2 seno ao quadrado de x menos 1. Vamos analisar então melhor essa expressão 2 seno ao quadrado de x menos 1. Eu vou reescrevê-la assim como raiz de 2 vezes seno ao quadrado menos 1 ao quadrado. Agora sim dá para ver a fatoração, né? Que tem que ser então da forma raiz de 2 vezes o seno de x menos 1 vezes a raiz de 2 vezes o seno de x mais 1. Eu observo que o nosso domínio é o intervalo que vai de 0 até π, então o seno de x no domínio que vai de 0 até π, aqui o seno é sempre positivo, então essa expressão aqui, ó, é sempre positiva. Logo, o sinal da minha derivada é apenas o sinal da expressão raiz de 2 seno de x menos 1. Então vamos analisar agora o sinal dessa expressão aqui no ciclo trigonométrico. O seno, quando é que o seno de x, raiz de 2 seno de x menos 1 é positivo, se e somente se o seno de x for maior que 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 também é conhecido por raiz de 2 sobre 2. Isso acontece quando o ângulo é 45 graus, π sobre 4, ou também π menos π sobre 4, 3π sobre 4. Então, o seno ele será maior que esse termo raiz de 2 sobre 2 que está aqui, justamente neste intervalo. Consequentemente, a nossa função, a derivada, ela é positiva se e somente se o x estiver entre π sobre 4 e 3π sobre 4. Então a função será crescente no intervalo que vai de π sobre 4 até 3π sobre 4. Ela será decrescente fora desse intervalo, mas dentro do nosso domínio, que é o intervalo 0π. Então, no intervalo que vai de 0 a π sobre 4 e no intervalo que vai de 3π sobre 4 até π, ela é decrescente. Esse é o item B. Para os itens C, D e E, precisamos da segunda derivada. Aqui está a primeira derivada. Segunda derivada, então, derivada dessa expressão, derivada de 2 é 0, derivada menos, derivada da cossecante ao quadrado, então menos 2 cossecante de x vezes a derivada da cossecante, que é menos a cossecante de x vezes a cotangente de x. Então, segunda derivada fica 2 vezes a cossecante ao quadrado vezes a cotangente de x.
queremos analisar o sinal dessa expressão, e obviamente, né, essa expressão aqui é sempre positiva, 2 vezes a cossecante ao quadrado, então o sinal da segunda derivada é o sinal da cotangente. O sinal de F2' de x é a mesma coisa que o sinal da cotangente de x, que é a mesma coisa que o sinal do cosseno de x, porque a cotangente de x é o cosseno de x sobre o seno de x, e o seno de x é sempre positivo no intervalo que vai de 0 até π, né? Nós estamos olhando aqui neste intervalo que vai de 0 até π. E aqui o seno é sempre positivo. Cosseno que pode trocar de sinal. Cosseno é positivo aqui e negativo entre π sobre 2 e π. Portanto, a nossa segunda derivada é positiva no intervalo que vai de 0 a π sobre 2. Portanto, o item C, onde o gráfico é côncavo para cima, no intervalo que vai de 0 a π sobre 2, côncavo para baixo, no intervalo que vai de π sobre 2 a π. Troca de concavidade em x igual a π sobre 2, e essa é a coordenada x do ponto de inflexão. No problema 38, então, temos a função f de x igual a seno ao quadrado de 2x, e o domínio no intervalo de 0 a π. Então, vamos calcular a derivada dela, 2 vezes o seno de 2x vezes a derivada do seno de 2x. A derivada do seno de 2x ela é o cosseno de 2x vezes 2 vezes a derivada de 2x. Então, f' de x fica 2 vezes seno de 2x vezes o cosseno de 2x. Aqui eu vou observar que essa expressão aqui, 2 vezes o seno de 2x vezes o cosseno de 2x é o seno de 4x, né? Porque o seno de 2a é 2 vezes o seno de a vezes o cosseno de a. Então, se a é 2x, então seno de 4x é igual a 2 vezes o seno de 2x vezes o cosseno de 2x. Então, nossa derivada ali, ela é 2 vezes o seno de 4x. Lembrando que o nosso domínio é o intervalo de 0 até π. Para ver o sinal da derivada, onde a função é positiva, onde ela é negativa, é melhor fazer o gráfico da função. Essa função é uma onda senoidal com frequência 4. Então, a frequência 4 diz que o período é 2π sobre a frequência, então 2π sobre 4, π sobre 2, este é o período dessa onda que tem amplitude 2, frequência 4, período π sobre 2, então ela vai completar um ciclo completo do seno. Esse é um ciclo completo do seno com π sobre 2 unidades de tempo, digamos. Como o nosso domínio é de 0 até π, então temos mais um outro ciclo para fazer. E aqui a amplitude é 2. Então, esse é o gráfico da nossa função, né? Seno de 4x. Nós queremos onde ela é positiva, então isso é fácil, né? Onde ela é positiva, neste intervalo aqui. Este ponto aqui é justamente a metade do ciclo, π sobre 4. Então, esse é π sobre 2 mais π sobre 4, que é 3π sobre 4. Então, já podemos responder os itens A e B.
Então, item A, onde a função é crescente, onde a derivada é positiva, onde essa função aqui é positiva, aqui e aqui. Então, nos intervalos de 0 até π sobre 4, e no intervalo que vai de π sobre 2 a 3π sobre 4. Para o item B, onde ela é decrescente, então aqui e aqui. Entre π sobre 4 e π sobre 2, e entre 3π sobre 4 e π. Agora vamos aos demais itens. Para eles, então, é necessário o cálculo da segunda derivada, né? Primeira derivada, então, está aqui, 2 seno de 4x. Então, a segunda derivada da nossa função é a derivada de 2 seno de 4x. Então, a segunda derivada é 2 vezes a derivada do seno é o cosseno, 4x, multiplicando então pela derivada de 4x, que é 4, então ficamos com 8 vezes o cosseno de 4x. Então agora queremos ver onde a segunda derivada é positiva, negativa, onde ela troca de sinal. Então vamos fazer o gráfico da função 8 cosseno de 4x. Ela é bem semelhante ao gráfico da função seno de 4x. Então, de novo, a frequência é 4, o que implica que o período, né, 2π sobre 4 e π sobre 2. Então, só que agora tem uma onda cossenoidal. Aqui está o período fundamental da onda cossenoidal, que é π sobre 2. Como o nosso domínio é o intervalo que vai de 0 até π, então eu tenho mais um período fundamental. A amplitude é 8. Então aqui eu tenho y igual a 8 cosseno de 4x. Eu quero ver onde essa função é positiva, onde ela é negativa. Então esses pontos aqui vão ser importantes. Esses pontos são π sobre 8. Aqui eu tenho 3π sobre 8, 5π sobre 8 e 7π sobre 8. Então agora, item D, onde a segunda derivada é positiva, onde o gráfico da função é côncavo para cima. Então, nos intervalos de 0 a π sobre 8, aqui, aqui e aqui. Então, depois de 3π sobre 8 até 5π sobre 8, e finalmente aqui 7π sobre 8 a π. Esse é o item C. O item D, onde ela é negativa. Então temos os intervalos menos, que vai de π sobre 8 a 3π sobre 8 e 5π sobre 8 a 7π sobre 8. No item E, onde existe a troca de sinal, então são nesses pontos aqui: π sobre 8, 3π sobre 8, 5π sobre 8 e 7π sobre 8. Então x igual a π sobre 8, 3π sobre 8, 5π sobre 8 e 7π sobre 8. Exercício 40, então cada parte esboce uma curva contínua y igual a f de x com as propriedades indicadas. Então, no item A, propriedades são essas: f de 2 tem que ser igual a 4, f' de 2 igual a 0 e f duas linhas de x menor que 0 com qualquer x. Então, uma possibilidade, então essa aqui já é, vou colocar aqui, f de 2 é 4, ela passa por esse ponto, aqui está, então, item A. A primeira propriedade satisfeita, f' de 2 tem que ser 0, então eu tenho que ter uma tangente horizontal. Aqui no ponto x igual a 2, né? Se eu desenhasse a reta tangente ali, a reta tangente seria a reta y igual a 4, a reta
reta horizontal. E a outra propriedade diz que a segunda derivada deve ser negativa para todo x, então é só uma continuação aqui dessa figura, com cavidade para baixo para todo x. Essa é uma possibilidade para o item A. Então, no item B, desse exercício 40, temos então as propriedades f de 2 igual a 4, a f' de 2 igual a 0, como no item anterior, mas agora há uma diferença em que a concavidade é positiva para x menor que 2, ou seja, a derivada positiva, concavidade para cima para x menor que 2 e concavidade para baixo para x maior que 2, enquanto que a tangente deve ser horizontal ali no ponto x igual a 2. Então a curva deve ser mais ou menos assim. Aqui a tangente horizontal e aqui a troca de concavidade de positiva para negativa, de concavidade para cima e concavidade para baixo. Então essa é uma das possibilidades, mais ou menos assim, se deveria ser o gráfico dessa função. Então, no item C, as propriedades são f de 2 igual a 4, segunda derivada positiva para todo x, com exceção do x igual a 2, e limite da derivada quando x tende a 2 pela direita é menos infinito, e quando x tende a 2 pela esquerda, esse é mais infinito. Então, f de 2 igual a 4, vamos colocar aqui. A função deve passar por este ponto, deve ser contínua, concavidade sempre para cima, com exceção talvez desse ponto, onde não possa ser medido. A derivada não existe nesse ponto, mas o limite é menos infinito quando o x tende a 2 pela direita. Então, se o x estiver tendendo a 2 pela direita, a possibilidade é essa aqui, porque aqui eu noto que as derivadas, as retas tangentes, estão ficando cada vez mais íngremes. No limite, quando x tender a 2 pela direita, a reta tangente será vertical, mas com sempre inclinação negativa. Então, o limite da derivada quando x tende a 2 pela direita é menos infinito. Então, se eu colocar agora pela esquerda algo parecido, eu noto que aqui as tangentes vão ficando cada vez mais íngremes quando eu me aproximo de 2 pela esquerda. Então, no limite, a reta tangente fica vertical, então no limite a derivada fica mais infinita quando o x tende a 2 pela esquerda. Além disso, notamos que a concavidade é para cima, voltada para cima, com exceção do ponto x igual a 2, então aquela propriedade f duas linhas de x positivo está satisfeita. Então, a função é basicamente essa aqui. Passando pelo ponto 2, 4, justamente a cúspide no ponto 2, 4. Questão 54, de verdadeiro ou falso, item A. Se f e g forem côncavas para cima em um intervalo, então a sua soma também será. Bom, se f é côncava para cima, porque a sua derivada ela é crescente. Mesma coisa para g, né? O mesmo intervalo. E ambas derivadas são crescentes, então a derivada da soma, que é a soma das derivadas, também será crescente, porque eu tenho a soma de duas funções crescentes no intervalo i. Então, verdade. Já o item B é falso. Contra-exemplo está aqui. Vamos pegar a função f
vai ser x², função g vai ser n menos x. Então, f' de x é igual a 2x, f duas linhas igual a 2, sempre positiva, côncava para cima. Então, segunda derivada positiva. Já g', derivada é menos n menos x, enquanto que g duas linhas, a derivada volta a ser n menos x, que também é positiva para todo x. Então, dá para ver claramente pelo gráfico a função x², concavidade para cima, para todo x, e a função n menos x, também concavidade para cima, para todo x. Já vamos pegar a função produto p de x igual a x² n menos x, e vamos calcular a sua segunda derivada. Então, primeiro calculamos a primeira derivada, x2 n menos x menos, usando a regra do produto, mais n menos x vezes a derivada de x², que é 2x. Então, p', colocando x, n menos x em evidência, temos 2 menos x dentro do parênteses. Já então, a segunda derivada, vamos usar a regra do produto mais uma vez. Então, a primeira função vezes a derivada da segunda, que é menos 1, mais a segunda função, que é 2 menos x, vezes a derivada de xn menos x. Essa é xn menos x, vezes a derivada de menos x, que é menos 1, mais n menos x, a derivada de x, que é 1. Essa aqui dá para fatorar o n menos x e colocar 1 menos x dentro do parênteses. Então, p duas linhas de x fica assim, n menos x vezes menos x mais 2 menos x vezes 1 menos x. Esse termo aqui é x2 menos 3x mais 2. Assim, p duas linhas xn menos x vezes menos x mais x2 menos 3x mais 2, ou seja, p duas linhas n menos x vezes x2 menos 4x mais 2. n menos x, a exponencial, é sempre positiva. Já essa função quadrática é uma parábola e troca de sinal justamente nas raízes, aqui sendo positiva e entre as raízes negativas, se é que ela tem duas raízes, mas esse é o caso aqui, né? Vamos ver que x2 menos 4x mais 2 igual a 0 tem duas raízes reais, x igual a 4 mais ou menos raiz de 4², 16 menos 4 vezes 2 vezes 1 sobre 2, então x é 4 mais ou menos raiz de 16 menos 8, ou raiz de 8 é 2 raiz de 2 dividido por 2, então cancelando aqui, o que sobra é 2 mais ou menos raiz de 2, então verdade, né? Essas raízes aqui, essa é 2 menos raiz de 2, essa é 2 mais raiz de 2, então existe uma troca de sinal na segunda derivada. Então, a função não é, o gráfico da função não é côncavo para cima. Está o gráfico da nossa função produto, x² n menos x, e temos aí a troca de concavidade, a troca de sinal na segunda derivada, justamente nos pontos 2 menos raiz de 2 e 2 mais raiz de 2. Concavidade para cima nestes intervalos e concavidade para baixo entre esses dois números. No exercício 56 é pedido para encontrar funções fg que sejam positivas e crescentes em toda a reta real, com as quais f sobre g tem a seguinte propriedade.
propriedade indicada no item A é que f sobre g seja decrescente. Então eu vou indicar aqui a primeira função e na x mais 1, a segunda função e na x. Ambas funções são positivas e crescentes, né? A derivada aqui da primeira função é e na x, que é sempre positivo, então ela é crescente, e a segunda função também é derivada, é a própria função e na x, que é positiva para todo x, então duas funções são positivas e crescentes em toda a reta real, mas o quociente delas, f sobre g, e na x mais 1 sobre e na x, simplificando, isso aqui fica 1 mais 1 sobre e na x, 1 mais e na menos x. Então a função quociente ela é decrescente, né, porque a derivada dela, derivada de f sobre g, é a derivada de 1 mais e na menos x, que é menos e na menos x, que é negativo para todo x real. No item B devemos encontrar duas funções fg positivas e crescentes em toda a reta real, com a propriedade de que o quociente seja constante. Então, vamos pegar para o item B, vamos pegar a função f de x igual a 2e na x e a função g de x igual a e na x. Claramente as duas são positivas e são crescentes, né? Derivadas são positivas em toda a reta real. Então, e obviamente o quociente delas é constante, igual a 2, né? No item C, devemos encontrar então duas funções positivas e crescentes, com as derivadas então positivas em toda a reta real, mas com a condição de que f sobre g seja uma função crescente. Então eu vou tomar f de x, função igual a e na x, obviamente positiva e crescente, e a função g de x igual a e na x mais 1, também obviamente positiva e crescente. Então o quociente dessas duas funções é e na x sobre e na x mais 1. Então a derivada aí do quociente é e na x mais 1 ao quadrado aqui no denominador. Então vamos usar a regra do quociente, fica e na x mais 1 vezes a derivada do numerador, que é a própria e na x, menos o numerador, que é e na x, vezes a derivada do denominador, que é e na x. Então, a derivada do quociente tem uma fração cujo denominador que é um quadrado, portanto positivo, e o numerador, o que sobrou lá depois da simplificação, é simplesmente e na x, né? Então é obviamente positivo então, para todo x, o que indica então que a função quociente é uma função crescente para todo x em toda a reta real. No exercício 64, então, vamos supor que a água esteja fluindo a uma taxa constante para dentro do frasco mostrado abaixo. Faça um esboço grosseiro do gráfico do nível d'água versus tempo t. Segure-se de que o esboço mostre onde o gráfico é côncavo para baixo e para cima. Destaque as coordenadas y dos pontos de inflexão. Então aqui está o frasco. Vemos que ele tem uma espessura constante, cilíndrica, na forma de um cilindro, da altura 0 até 1, como o fluido está entrando a uma taxa constante, então o gráfico vamos fazer o gráfico então da altura h versus tempo. Então até a altura 1, a velocidade é constante, então o gráfico deve ser uma reta. Isso acontece num certo tempo aí, t0, dependendo da velocidade dessa taxa de entrada do fluido no frasco.
partir da altura 1, a espessura vai aumentando, a espessura vai aumentando, então a altura em função do tempo como vai sofrer uma desaceleração, já que vai sofrer uma desaceleração, vai continuar crescendo, mas de forma desacelerada. Então, com concavidade aqui para baixo, né? Concavidade para baixo. Aqui uma reta. No exercício 66, devemos fazer o gráfico da altura do fluido versus tempo T, supondo que o líquido está entrando no frasco a uma taxa constante. Então, vamos fazer o gráfico. Altura versus tempo. Então, da altura 0 até a altura 1, há um processo de aceleração. Na altura 1, a partir da altura 1, acontece um processo de desaceleração, com cavidade para baixo, até chegar na altura 2. Da altura 2 até chegar na altura 3, existe um processo de aceleração. E a partir da altura 3 até a altura 4, a altura vai subindo, mas sempre desacelerando. Então, até a altura 4, o processo desacelera. Então, esse seria o gráfico da altura H versus tempo. Pontos de inflexão estão aqui com cavidade para cima, aqui para baixo, aqui com cavidade para cima e aqui com cavidade para baixo.